Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 28 de junho. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 0,56%. Dentro do que eu comentei na última videoanálise, o Ibovespa, se perdesse a mínima do pregão anterior, seria uma primeira sinalização para se ter um movimento de baixa no gráfico diário. Mas seria importante avaliar essa perda de mínima na questão do gráfico de 60 minutos, gráfico intraday, porque era uma região de suporte, 61.600 pontos, e isso poderia trazer, se não gerasse um afastamento grande aqui dos 61.600, poderia gerar justamente uma sinalização de alta ali no gráfico, um fundo no gráfico de 60 minutos, porque já tinha um movimento de baixa mais longo no gráfico de 60 minutos. Então isso terminou acontecendo para o Ibovespa, gerou uma sinalização positiva e gerou uma movimentação que levou o índice para um fechamento mais próximo da máxima do dia. Para que o Ibov consiga confirmar essa sinalização, essa primeira sinalização positiva, seria importante o Ibov anular essa formação de topo, que começou de maneira fraca, porque não fechou para baixo ali de 61.600 pontos, e isso, o mais relevante seria não só anular, mas também superar os 62.475 pontos, ou seja, seria um duplo sinal positivo, porque anularia o topo, a sinalização de topo de ter um movimento para baixo, e também quebraria a sequência de topos e fundos descendentes no gráfico diário, anulando assim a tendência de baixa no gráfico diário, vindo para cima de um nível aqui, colocando até em vermelho, desse nível aqui de antigo fundo funcionando agora, antigo suporte funcionando agora como resistência. Então isso seria algo importante para o Ibovespa para o próximo pregão, em termos de sinalização positiva para os compradores. Por outro lado, se o Ibovespa fizer o contrário aqui, fizer um candle aqui forte para baixo, vier de novo para baixo 61.600 e perder a mínima do candle de hoje 61.433, no intraday, no gráfico de 60 minutos, isso representaria um pivô de baixa. E aqui no gráfico diário, uma sinalização para se ter a continuidade de um movimento de baixa e a manutenção da atual tendência de baixa do gráfico diário. Então vai ser importante aí ficar atento no Ibovespa para o próximo pregão. Na sequência, nos futuros, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, dê um like aí nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. Aqui nos futuros, no mini índice, eu fiz duas recomendações. A primeira recomendação foi depois que faz esse movimento aqui de subida, gera uma pancada para baixo, depois tenta ganhar aqui força para cima, voltando para uma faixa de negociação. Depois dessa forte sombra superior, eu recomendei venda se voltasse a perder a mínima aqui deste candle. Ou seja, se esse candle aqui ele tivesse feito algo nesse sentido, ele acionaria a venda na expectativa de pegar aqui um movimento para baixo no gráfico de 10 minutos. Isso terminou não acontecendo. O stop que eu tinha colocado em 465, ele veio para cima desse patamar, logicamente sem acionar a entrada, e quando ele vem para cima desse patamar, eu cancelo essa entrada, essa possibilidade de entrada. Aí depois disso o mercado reverte para cima, faz uma simetria aqui em relação a esse movimento, um movimento de baixo, faz um movimento de alto, completamente igual aqui, até mesmo na força. Depois disso, quando faz esse movimento para baixo, eu recomendo compra na superação da máxima deste candle. Essa compra foi executada, começou de maneira muito boa, porque inclusive bateu no objetivo que eu tinha traçado, que era 765, ou seja, a entrada na superação aqui dos 630 e depois com stop aqui para baixo, numa relação risco-ganho de 1 para 2, ou seja, isso aqui sendo o tamanho do stop 1, projetando duas vezes esse stop, aqui para cima o objetivo estava na faixa de 765 pontos. Esse objetivo foi devidamente alcançado, só que antes de bater no objetivo, eu mandei uma mensagem reposicionando o objetivo mais para cima, em 835, buscando ali uma relação risco-ganho de 1 para 3, porque estava no primeiro candle do movimento do G10, começou de maneira muito forte aqui o movimento, por esse motivo tentei uma melhor relação risco-ganho, só que o mercado terminou fazendo algo aqui para baixo. Só que antes de fazer isso, quando eu reposicionei o stop gain, o objetivo da operação, eu também já reposicionei o stop que era loss para um stop de proteção. Então eu coloquei o stop um pouco para baixo aqui dos 700, abaixo aqui da região de topos anteriores, e ele terminou sendo acionado aqui nesse patamar, gerando ainda um lucro nessa operação de 0,1%, basicamente uma relação risco-ganho de 1 para 1, e 0,11% de crescimento no capital total. Enfim, fiz algo bem parecido nessa semana, que deu bem certo no mini dólar, tentando buscar um objetivo maior, uma relação risco-ganho mais satisfatória, e terminou gerando 1 para 3 na operação do mini dólar nessa semana. Então aqui dessa vez não aconteceu, infelizmente, visto que começou forte, até em termos de tempo teria espaço para ter um movimento um pouco maior aqui para cima. Seria, até olhando agora para o gráfico, seria menos provável ter esse movimento, aqui forte para baixo, depois de um forte candle de alta, de um início de um movimento de alta aqui no gráfico diário. Após isso, no gráfico de 10 minutos. Após isso,
não gerou mais entrada para mim. O mini índice não atendeu mais os meus critérios de entrada. Olhando para o G60 para o próximo pregão, ficaria atento aqui em duas situações. Essa região aqui que se encontra, região aqui colocando 62, arredondando aqui 62.800 pontos. Depois que se recupera dentro daquele patamar que eu já tinha citado na última videoanálise em termos de suporte, poderia gerar um fundo aqui, terminou gerando e gerou a compra que a gente buscou no mini índice, gera isso aqui que é uma correção, numa primeira leitura um sinal de correção, e isso aqui poderia gerar algo para cima, um movimento para cima. Se abre dessa forma para cima, gerando fundo num gráfico de menor periodicidade acima de 62.800, isso me chamaria mais atenção para se trabalhar na ponta compradora. Por outro lado, se ganhar força aqui para baixo, se gerar alguma sinalização de força aqui para baixo, eu ficaria atento para a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora de day trade no mini índice a partir do próximo pregão. No mini dólar, lembrando, se você deseja receber as recomendações de mini índice, mini dólar para day trade, dos futuros para day trade e das ações para swing trade, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos aí para testar essas recomendações aí de forma gratuita. Depois disso, temos aqui para comentar o mini dólar com candle forte para baixo no pregão de hoje. G60 do mini dólar tentou gerar aqui dois fundos em cima desse nível de suporte. Primeiro aqui esse candle forte para cima, gerando uma primeira sinalização de fundo, mas terminou não se confirmando, volta aqui para baixo, tenta de novo aqui gerar um fundo, superando a máxima desse candle, então foram duas tentativas de gerar fundo e terminou não confirmando, e aí confirmou, foi um movimento para baixo, que no gráfico diário tinha uma possibilidade de justamente esse candle ser um candle de correção e o próximo candle ser um candle de baixa. Dólar agora chega num nível importante, que eu vejo ali de suporte, na faixa ali dos 3.277, em torno de 3.277 até a mínima aqui 3.272. Então essa seria uma região mais relevante de suporte. Se a gente olhar para o G60 que está com um movimento mais prolongado para baixo, essa região de 277 a 272 ou 278 a 272 pode trazer uma sinalização de fundo no G60 e, consequentemente, poder um cenário mais interessante para se trabalhar na ponta compradora de day trade depois de um longo movimento de baixa, um possível movimento de correção aqui no G60 após esse movimento de queda. A tendência nesse momento é de baixa para o mini dólar. Mas esse seria o cenário que me chamaria um pouco mais atenção em termos de operação. Se vier aqui mais fraco para cima e ainda continuar gerando sinalização para baixo, aí me chamaria atenção para buscar a operação de venda aí no mini dólar em termos de day trade. Nas ações, PTR4, pregão de hoje, queda de 1,06%, perdeu a mínima do pregão anterior, gerou uma formação de topo, fechamento até para baixo da mínima do pregão anterior, perda da mínima de hoje, 12,01, reforça um pouco mais esse movimento aqui de baixa, ter um movimento um pouco maior de baixa aqui no gráfico diário. Então é um ativo que ainda está dentro de uma tendência de baixa, gerando a formação de topo. Para quem fez algum tipo de venda em cima da Petro, um dos pontos de stop fica acima da máxima aqui desse candle, localizado na casa dos R$ 12,48. Não seria mais interessante o ativo voltar nem para cima da máxima do candle de hoje, que é localizado em 12,32, para não sinalizar força por parte aí dos compradores. Depois disso, Vale 5. Vale 5, pregão de hoje, abriu já com gap de alta em relação ao fechamento do pregão anterior e terminou lá no nível basicamente que abriu, em 26,75. Candle de indefinição, mas segue dentro do movimento de alta. No gráfico diário ainda não há um sinal para se ter um movimento de baixo, ou seja, não conseguiu perder as mínimas ascendentes que está aqui no gráfico diário. Logo, segue ainda a expectativa de continuidade do movimento de subida. Se pegar aqui o G60, faz o fundo ascendente que eu tinha comentado, que poderia acontecer neste pregão, só que não evolui, mas ainda assim para ali em cima do nível de resistência, que pode trazer uma nova sinalização aqui para cima no próximo pregão, ou seja, superação aqui dos 26,84 a 26,89 reforça a chance de vir a testar essa região de resistência dos 27,04 até os R$ 27,23. Acima disso, 27,46 são os três níveis que eu vejo com maior relevância em termos de resistência para a Vale. Seguindo, temos aqui para comentar agora outros ativos que eu separei. EGE3, eu cheguei a recomendar compra nesse ativo se superasse a máxima do pregão anterior, 34,92. Só que esse ativo, eu gostaria que isso acontecesse nas duas primeiras horas de pregão. Então isso não aconteceu nas duas primeiras horas de pregão, estava com um movimento mais travado no G60, eu optei por cancelar essa entrada. Mandei a mensagem cancelando essa entrada, essa possibilidade de entrada de imediato no ativo.
porque poderia, dentro do que está acontecendo aqui, olhando para o G60, faz um movimento bem fraco para cima e comparando com esse aqui, com muito mais candles aqui para cima. Então, o que poderia acontecer é justamente superar a máxima do pregão anterior e gerar aqui um novo movimento para baixo no gráfico de 60 minutos, ou seja, estender mais esse movimento de correção na EGE3. Então, eu optei por não entrar nesse pregão e ficando um pouco mais para o próximo pregão. Ou seja, se abre caindo e reverte aqui para cima, superando novamente aqui, não só a máxima do pregão anterior, que foi de 34,92, mas o pregão de hoje, que é de 34,98, seria das possibilidades de trabalhar na ponta compradora, já colocando stop para baixo aqui desse nível da mínima do pregão de hoje, que inclusive é uma região aqui um pouco mais de suporte, mais visível aqui pelo gráfico de 60 minutos. Então essa seria uma alternativa ainda de trabalhar na ponta compradora em cima da EGE3 a partir do próximo pregão. BVMF3, seguimos na ponta compradora, fechou bem com alta de 0,88%. Se ela conseguir romper aqui os 19,45, aumenta a chance de seguir aqui apontando para o objetivo da nossa entrada. Então é um ativo que, dentro do que está acontecendo, o stop já pode ser trabalhado aqui para baixo dos R$19,16. Eu vou ficar atento no próximo pregão, porque não vai ser mais interessante, por exemplo, romper aqui para cima e gerar depois um candle muito forte para baixo. Eu posso antecipar essa saída aí da BVMF3, ou seja, não mais aguardar um retorno para baixo dos R$19,16 para encerrar essa posição. Mas nesse primeiro momento, stop aqui para baixo dos R$19,16, já é um stop de proteção em cima de BVMF3. E TUB4, dentro do que eu comentei no último pregão, possibilidade de trabalhar na venda. Eu não acionei essa venda ainda, mas se esse papel, dentro do que eu até comentei no Ibovespa, se voltar a perder essa mínima aqui, que seria um pivô de baixa no G60, me chamaria a atenção para se trabalhar na ponta vendedora em cima de TUB4, que aumentaria a chance justamente de perder aqui essa região de suporte e sair dessa congestão A e TUB. Então, para o próximo pregão seria uma alternativa. A outra também, CESP6. Na ponta vendedora, movimento forte para baixo, gera movimento de correção, perda da mínima desse pregão, reforça um pouco mais a chance de continuidade do movimento de baixo, de se ter um topo descendente e ter um novo movimento aqui para baixo. O stop poderia ficar acima da máxima do candle de hoje, acima dos R$15,63. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Um grande abraço e até o próximo pregão.